porque ainda não entendemos, apesar de tantas religiões, o espírito do amor preconizado e vivido por Jesus Cristo. Face a acontecimentos de tal natureza e outros mais hediondos, os benfeitores espirituais pedem-nos que façamos uma viagem de volta ao Evangelho. Estamos empaturrados de ciência. Estamos dominados pela tecnologia de ponta. Mas estamos tão indiferentes ao sofrimento do próximo. Às vezes comovemos-nos com uma tragédia do outro lado do globo e não temos olhos dentro de casa para ver a família chorando na mais tremenda solidão e na mais cruel amargura. É necessário que voltemos ao Sermão da Montanha. Nós, os cristãos, que fomos aquinhoados com a honra incomparável de conhecer Jesus. Que façamos de tudo para entronizar aquelas propostas esquecidas, a simplicidade, a humildade, o perdão, a compreensão, de estender os braços um ao outro. Nós somos a família de Jesus. Nós estamos vinculados a Ele através da história desde o século XII, pela suave e doce presença de Francisco de Assis. E depois que Allan Kardec restaurou a beleza da porciúncula e que demonstrou que somente a caridade é que dá vida e é o lubrificante da vida, nós precisamos urgentemente de voltar a Jesus, de voltar às bases, retornar ao início, esculpir as coisas simples. Ao invés de afugentar uma criança miserável, dar um sorriso é apenas uma criança. É nos pés desta criança que a humanidade caminha na direção do futuro. Também enxugar as lágrimas de um ancião. Deste ancião que perdeu tudo, menos o direito de recordar melancolias e tristezas. Fazer que nós sejamos um raio de sol na noite escura. Onde quer que nós estejamos, as pessoas possam ler em nós a carta viva, sem que nós digamos uma palavra. Que a nossa presença seja tão suave, doce e agradável, que ao nos acercarmos de alguém, a pessoa possa sentir que somos discípulos do Evangelho restaurado. Estes são os dias, meus irmãos. Nestes momentos que estamos convivendo entre alegrias e reflexões, entre sorrisos e meditações profundas, que permitamos que o suave aroma do Evangelho penetre-nos de tal forma que ao retornarmos aos nossos lares, aqueles que olhem a nossa face possam perceber o brilho do Evangelho. Eis que eu vos trago boas novas de alegria. E depois que ele veio, a humanidade nunca mais foi a mesma. A sua força foi tão imperiosa que ele dividiu a história da humanidade, antes e depois. Tergiversamos. Os instintos primários, a sombra, o ego, têm nos dominado nestes 20 séculos. Mas amanhece uma era nova. A transição planetária aí está. Os grandes missionários de outra dimensão estão chegando. Já estão entre nós. Aqueles grandes gênios do passado, desde os grandes pensadores do Oriente, as escolas clássicas do Ocidente greco-romana, os gênios do Renascimento, as estrelas que apareceram na noite medieval, os grandes cientistas,
Os conquistadores estão de volta. Amanhece era nova. Que nós participemos deste banquete, da transição planetária, e possamos construir o mundo de amanhã, no qual não haverá Deus, nem saudade, nem mágoa, nem sofrimento. É a instalação do reino dos céus. Em nome daqueles que não têm nome, que estão albergados em nossa casa, na cidade de Amparo, no CEPI, multiplicados no Brasil e no mundo, nessas células de amor, em nome deles, os filhos do Calvário, que Deus os abençoe. Que as suas mãos generosas transformem-se em asas angélicas de socorro para afagar os tristes, para confortar os que choram, para vitalizar os combalidos, para erguer aqueles que não tiveram resistência de ir adiante. Que o Senhor de bênçãos nos abençoe e que uma doce paz tome conta de nós em a noite de hoje, para que amanhã nós iniciemos uma outra etapa